Oi meninos, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos retomando aqui as nossas aulas, depois de mais de 2 meses parado, né? Nós estamos retomando as nossas aulas de uma outra modalidade de aula, né? A gente vai estar passando, enviando vídeos para vocês, né? Retomando os conteúdos, né? De onde nós paramos. Primeiramente eu gostaria de desejar a vocês, né, uma feliz volta às aulas, né? Como nós já falamos, estamos retomando as nossas atividades, estamos recomeçando. Então nós, né, passamos esse período aí parado em casa. Então hoje, né, oficialmente a gente volta às nossas atividades e coloquei aqui essa figurinha, né, destacando aí, vocês se imaginem aí nesses personagens, né? Então, feliz volta às aulas. Deixo essa figurinha aí para vocês, para dizer que estou com muita saudade. Eu estou aqui e estou imaginando o rostinho de cada um de vocês, tá? Não vou citar nomes aqui para não cometer nenhuma injustiça, mas eu estou com muita saudade de vocês, então deixo aqui esse coraçãozinho, tá bom? Para dizer que eu estou com saudade, estou feliz em estar novamente falando para vocês, tá bom? Bom, gente, infelizmente nós tivemos que parar. Nós começamos as nossas aulas presenciais no início do ano, mas por conta dessa pandemia, né, algo que nós não esperávamos, ninguém esperava, ninguém estava preparado para viver uma situação dessa. Então, por conta dessa situação, nós tivemos que parar. Coloquei aqui uma imagem com o planeta usando máscara, né, porque nós estamos vivendo esse período de pandemia. E essa palavra pandemia, ela remete a uma epidemia que se alastra pelo mundo todo, né? Então, nós estamos, infelizmente, parados, né? As nossas atividades presenciais, nós paramos por conta dessa pandemia. Mas, gente, para nós isso é uma novidade, certo? Mas novidade porque nós nunca havíamos vivenciado uma situação dessa, mas historicamente falando, o mundo já viveu várias outras pandemias, certo? A gente estranha porque é uma coisa que a gente normalmente via nos livros de história. Nós jamais imaginávamos que iríamos passar por uma experiência dessas, certo? Mas a humanidade já viveu várias outras pandemias. Eu vou citar apenas duas aqui como exemplo. No final do século XIV, o mundo viveu uma pandemia chamada de peste negra, conhecida como peste negra, que naquele período dizimou 1/3 da população da Europa, né? Então foi algo assim muito sério, algo em torno de 50 milhões de habitantes morreram por conta daquela pandemia. E já no século XX, no ano mais precisamente 1918, 1919, estávamos ali no finzinho da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma outra pandemia muito séria, né, que foi a gripe espanhola, que também dizimou em torno de 50 milhões de habitantes. Então essa geração, nós estamos estranhando esse momento, mas na verdade isso é uma coisa que é recorrente na história da humanidade, tá? Então, infelizmente, nós tivemos que parar por conta dessa pandemia para nos proteger, né? Proteger cada um de vocês, mas estamos retomando aqui uma outra modalidade de ensino. Eu coloquei essa plaquinha aqui para vocês, é apenas uma frase, né? Uma pequena frase, mas que tem um significado muito grande. Isso também passa.
Tá? Conta uma historinha que um certo homem, ele tinha na cabeceira da sua cama uma plaquinha desse tipo aqui. E alguém, uma certa vez, ao entrar no quarto daquele moço, daquele homem, ao contemplar essa placa, teve a curiosidade de saber o porquê daquela placa, o porquê dessa frase. Isso também passa. Então questionou, perguntou para aquele homem o porquê dessa frase. E aí aquele homem foi contar a história, né? O porquê, qual o motivo dessa frase, e isso também passa. Então ele se explicou da seguinte maneira, ele disse que as coisas, a vida ela é feita de momentos, né? Então as coisas boas, por melhores que elas sejam, por melhor que seja o momento em que nós estamos vivendo, vai passar, né? As coisas boas elas passam, nós vamos novamente experimentar momentos difíceis, tá? Mas as coisas ruins também passam. Então tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas passam, elas duram um momento, mas elas terminam passando. Então eu trouxe essa mensagem para vocês para dizer que isso também passa. Isso que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, não sei dizer quanto tempo ainda vai durar, ninguém sabe dizer, nem mesmo as pessoas que estão ligadas à saúde, né, à Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde aqui no Brasil, então ninguém sabe dizer com precisão quando é que vai passar. Faz-se algumas estimativas, né, algumas previsões, mas na verdade ninguém sabe ao certo quando que vai passar, mas uma coisa certa é que vai passar, tá bom? Isso também passa. Então, meninos, nós vamos, para falar do conteúdo, né, propriamente dito, nós vamos começar a estudar sobre a Revolução Industrial, tá bom? Vocês lembram que no último capítulo em que nós estudamos, lá no início do período letivo, nós falamos sobre o Iluminismo, né? Nós falamos que o Iluminismo foi um movimento intelectual que aconteceu no século XVIII na Europa, tá? Com a maior ênfase na França. Então foi um movimento intelectual que aconteceu na Europa no século XVIII. Esse movimento intelectual, conhecido como Iluminismo, de uma certa forma ele influenciou duas grandes revoluções que aconteceram na Europa, tá? Mas que se expandiram para o mundo todo, que terminaram influenciando o mundo todo. Uma revolução política, que foi a Revolução Francesa, que ocorreu obviamente na França, e uma revolução econômica, que foi a Revolução Industrial, que teve origem na Inglaterra no século XVIII e que de lá se espalhou para o restante do mundo, tá? Então essa Revolução Industrial foi uma revolução importantíssima que originou-se na Inglaterra no século XVIII e que de lá se propagou, né, se expandiu para todas as regiões do planeta, e até hoje nós vivemos essa revolução constante, né? A indústria, gente, a indústria hoje é o setor mais forte da economia de um país, tá? A economia de um país ela é dividida em setores. Então nós temos o setor primário, que é a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Nós temos o setor secundário, que é a indústria, e nós temos o setor terciário, que são comércio, serviços, enfim. Então a economia de um país ela é movimentada pela indústria. A indústria é o carro-chefe, né, da economia de um país. Então, só para vocês terem uma ideia o quanto foi importante essa Revolução Industrial, tá? O que foi a Revolução Industrial? Alguém mais curioso, né, poderia perguntar, o que foi a Revolução Industrial? Gente, antes de nós falarmos aqui do conceito, é bom a gente entender um pouquinho essa palavra revolução. Tá? Essa palavra revolução ela tem
significados diferentes, tá? Ela tem mais de um significado. Talvez se eu perguntasse para vocês o que vocês, qual é o conceito, como vocês definem essa palavra revolução, iriam surgir vários conceitos diferentes, né? Por exemplo, a revolução ela pode significar uma revolta armada, um conflito, pode significar uma guerra, né? O prenúncio de uma guerra, tá? Mas nesse caso aqui da Revolução Industrial, esse conceito não se aplica aqui, tá? A Revolução Industrial foi uma revolução que significou um processo de significativas ou profundas, grandes transformações, tanto técnicas quanto econômicas e sociais, certo? E aconteceu aonde? Na Inglaterra, no século XVIII. Então vocês já sabem que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, no século XVIII, tá? E que foram profundas mudanças que aconteceram, tanto no modo de produção, quanto no modo de viver das pessoas, da sociedade daquela época, tá? Mas, gente, para que nós chegássemos nessa Revolução Industrial, é importante que nós compreendamos que esse processo de produção industrial, ele tem algumas fases que antecederam a industrialização, tá? O primeiro processo de produção era o artesanato, onde os produtos eram feitos, fabricados manualmente, tá? Depois houve uma evolução para a manufatura, onde o trabalhador ele já vai se reunir com um grupo de pessoas em uma pequena oficina, tá? E depois da manufatura que vem propriamente dita a indústria, tá? A industrialização, o advento das fábricas, ok? A invenção de algumas máquinas possibilitaram o surgimento da indústria na Inglaterra, tá certo? Nós vamos parar por aqui. Eu quero pedir para vocês que têm livro, que esse capítulo que nós vamos estudar, estamos estudando, começando agora, é o capítulo 3, que trata da Revolução Industrial, tá bom? Então vocês deem uma olhada no livro de vocês, capítulo 3, na página 31 do nosso livro, tá? Onde nós vamos começar aí a ver sobre esse importante tema, Revolução Industrial. A gente vai ficar por aqui, na próxima aula a gente retoma daqui da onde a gente terminou, ok? Até a próxima.